Este vídeo é um trecho de uma live que aconteceu no canal Por Graça. Se você quiser assistir ao vídeo completo, clique no link que está na descrição do vídeo. Escrevo-te estas coisas, então aqui ele está falando a razão da carta, ok? Então não é apenas a gente achando que ele está escrevendo isso. Esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então esse era o propósito da epístola, essa epístola pastoral a esse jovem Timóteo. É uma epístola cheia de ensinamentos, talvez a gente possa, até para questões didáticas, a gente dar uma olhadinha na divisão que ela tem. O primeiro capítulo, ela fala, mostra Paulo dando um encargo, como um apóstolo, dando um encargo a Timóteo. Ele vai delegar uma coisa a Timóteo. No capítulo 2, Paulo vai abordar o assunto do sacerdócio na casa de Deus. No capítulo 3, ele vai falar sobre os ofícios na casa de Deus. E no 4, ele vai falar dos dons utilizados na casa de Deus. No 5 e no 6, ele complementa essas três esferas de atuação, ou seja, o sacerdócio cristão, o ofício na Assembleia, os ofícios, né? E os dons, ele vai abordar a comunhão que se tem na casa de Deus dentro de cada uma dessas esferas e como fazer cada um na sua esfera de atuação na Assembleia. Porque todos nós temos um lugar no corpo de Cristo e na Assembleia há dons, e esses dons são para edificação da igreja. Qualquer um que seja ele, é um dom que deve ser exercitado no temor e sabendo como devemos fazer essas coisas. O que caracteriza? Duas coisas aqui. Ele ensina não só como falar sobre a sã doutrina, pregar o evangelho, ele fala para Timóteo fazer isso, para ele dividir bem a palavra, ele ter conhecimento da palavra, então o estudo para você saber como responder aos outros quando questionam a respeito da sua esperança de salvação, qual é a sua fé, né? No que você crê. A gente tem que estar pronto para responder isso para todo mundo que pergunta qual a razão da nossa fé. E a segunda coisa é como andar nessa verdade que nós falamos. Então, aqui não é só o andar ou só o falar. A maioria dos cristãos hoje querem aprender muito a falar sobre a palavra de Deus, ensinar todo mundo, mas para se falar de coisas assim, tem que se andar nessas coisas também, porque existe a prática disso. Então, essa carta é muito boa nesse sentido de nos ensinar não só princípios da doutrina, mas também como andar de uma maneira ordeira e um bom testemunho na casa de Deus. E vem a pergunta, o que é a casa de Deus? Nesse capítulo 3, que nós lemos, o versículo 15, ele fala o que é a igreja de Deus, o que é a casa de Deus. A casa de Deus é o povo de Deus. Tá? Porém, nós temos que reconhecer que hoje, com a falha que houve, né? Ele fala aqui, olha, convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ou a Assembleia. Mas aí vai uma coisa que nós temos que entender, é a coluna e firmeza da verdade. Ele está falando aqui da cristandade de uma maneira geral. Nós sabemos que ele fala, não só nessa carta, mas na segunda também, dois aspectos da casa de Deus. Primeiro aspecto, a casa de Deus são pedras vivas e é chamada a casa espiritual. Diferente do que a casa de Deus foi no Velho Testamento. No Velho Testamento, a casa de Deus era o templo, onde o Senhor tinha estipulado que eles construíssem. No deserto foi o tabernáculo, mas quando eles chegaram em Jerusalém, que era o lugar escolhido de Deus para adoração, que ele ia habitar nesse templo, naquela arca que ficava no Santo dos Santos. Então, era um lugar físico. Porém, essa adoração que Israel fazia a esse Deus era uma adoração baseada em um concerto que Deus fez com essa nação e que existia uma lei. E existia um corpo, uma família de sacerdotes que serviam nesse templo e a presença do Senhor era no templo.
Logicamente, nós sabemos que Deus é onipresente, está em todos os lugares, mas no sentido de testemunho, Deus habitava ali na arca, era ali que era o testemunho de Deus na terra. Aquela arca era o lugar de testemunho, então era um lugar físico. Mas nós sabemos, quando o Senhor Jesus encontra a mulher samaritana no poço, que ela fala, nós sabemos que nossos pais falam que é neste monte, ali em Samaria, que devemos adorar. Eles eram samaritanos, era uma imitação do judaísmo, né? E eles tinham um lugar de adoração ali em Samaria. E ela estava falando para o Senhor Jesus, nossos pais falam que é aqui que nós temos que adorar, e vocês falam que é lá em Jerusalém. A resposta do Senhor, mas a hora vem e agora é em que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nem aqui, nem em Jerusalém, mas haverá um lugar onde ele vai adorar agora, que é em espírito e em verdade. Então, hoje, a casa de Deus, nesse aspecto do que é Cristo estando, o Deus, ou na pessoa do Senhor, o Deus habitando entre e nos crentes, na forma do Espírito Santo. A partir do momento que no dia de Pentecostes houve a descida do Espírito Santo na terra, ele passou a habitar no homem, não só entre eles. Em Israel, lógico, Deus estava entre eles, o testemunho era ali dentro no Santo dos Santos, mas só o sumo sacerdote tinha acesso a esse lugar uma vez por ano. Porém, Deus estava ali, falava com eles por anjos, falava por meio de profetas, a nuvem os dirigia. Sabemos por Coríntios, no 1 Coríntios, que essa nuvem é uma figura de Cristo, a água que os servia, a rocha que os seguia, provendo água para eles, era tudo figura de Cristo. Mas, na realidade, eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. Isso é um privilégio, uma coisa que só foi possível depois da morte e ressurreição de Cristo. E agora, Cristo, ressuscitado entre os mortos, subiu aos céus, tendo chegado aos céus, assentou-se à direita de Deus, recebeu a promessa, o Espírito Santo, de derramar. Ele responde a essa promessa, derramando o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, iniciando uma nova coisa na terra, a igreja de Deus. Aquilo ali era a casa de Deus. Qualquer um que se convertesse naquele dia, quando Pedro levantou e se converteram quase 5 mil, quase 3 mil, depois eram quase 120 e o Espírito Santo formou um corpo. E agora, conforme iam crendo e iam sendo acrescentados, eles eram a casa de Deus. Se alguém falasse, não, eu não quero crer nisso aí, como aqueles que ficaram incrédulos ali quando Pedro pregou, alguns se converteram, mas outros não, continuaram no judaísmo. Eles não faziam parte da casa de Deus. Eles estavam fora daquela esfera de comunhão que era os irmãos. E os irmãos perseveravam no estudo. Como nós lemos no próprio livro de Atos, mostra a decadência disso daí, e nas cartas nós vamos ver isso se desenvolvendo mais, logo o inimigo se penetrou, se infiltrou no meio, começou com más doutrinas, ensinando más doutrinas, e acabou então tendo alguns que, professando ser cristãos, na verdade não eram verdadeiros cristãos. Isso criou, então, o segundo aspecto da casa de Deus. A casa de Deus passou a ser uma grande casa, onde temos crentes e professos, verdadeiros e aqueles que são só de boca, mas não de coração. A diferença são evidentes, né? Nós não precisamos nem falar. Na casa de Deus, no aspecto em que o Espírito está em seus e entre os seus crentes verdadeiros, isso é mencionado de uma maneira geral, todo aquele que entra nessa esfera, ou reconhecendo como o aspecto da casa de Deus, onde o Espírito Santo habita no crente, o crente verdadeiro, ele está hoje misturado com aqueles que professam. Aquele que professa, mas não crê, ele não faz parte do corpo. Ele faz parte da grande casa, da cristandade de um modo geral, que engloba todos. A diferença é que o cristão verdadeiro, ele pode estar em qualquer lugar. Porque o que o coloca como um cristão verdadeiro
é o fato de ter crido e ter sido selado com o Espírito Santo. O modo de entrar nessa casa é por meio da fé em Cristo Jesus. Ora, se aquele que professa, mas não tem a fé, só professa ter, ele não faz parte disso daí. Mas ele está se identificando com aqueles ali e ele está tendo participação, ele é participante do Espírito Santo que habita entre e nos crentes verdadeiros, mas entre todos ali. Então, eles participam de todas essas coisas. Por isso que nós vamos entender lá em Hebreus, quando ele fala que foram participantes do Espírito. Não é que eles receberam o Espírito Santo, não. Esses apóstatas, né, que podem se apostatar da fé, esses professos, podem negar a fé que uma vez professaram, mas nunca creram, eles estão ali no meio, participando de todas as coisas. Então, é importante nós entendermos isso, porque entendendo isso, nós vamos entender por que Paulo fala desse modo com ele. Nós vamos ver claramente que ele termina esse capítulo 1 falando de 2 que foram entregues a Satanás. O que é isso? Ué, o que significa isso? Não são todos cristãos? A casa de Deus não é todo mundo cristão? Nós vemos que não, porque Paulo entregou 2 para sair fora da esfera da cristandade, porque eles estavam falando blasfêmias. Porém, ele não está falando que ele mandou para o inferno esses 2, como alguns pensam. Ele está falando a mesma coisa que ele falou para aquele de 1 Coríntios 5, que colocai para fora o malfeitor para que o corpo seja desfeito, mas o espírito e a alma salvos. Então, eles estão entregues a Satanás nesse sentido de que a Assembleia cessou de ter como tratar uma pessoa assim, ela fica fora. Não está negando que ela seja cristã ou não. Isso cabe a cada um saber isso com Deus. O Senhor, o selo do Senhor continua tendo o fundamento, né? E tem esse selo. O Senhor conhece os que são seus. É o Senhor que conhece. Então, não sou eu que vou denominar quem é verdadeiro e quem é falso. Mas saber que nós estamos hoje numa condição em que a casa de Deus se tornou em uma grande casa, e isso, então, nós temos que saber como andar na casa, como testemunhas de Cristo. E, logicamente, nós vamos ver que há uma diferença entre 1 Timóteo e 2 Timóteo, porque em 1 Timóteo ele está exortando a todos os verdadeiros e os professos a andarem de um modo digno. E a eles como se comportarem na casa. E em 2 Timóteo, o grupo que está errando não é o menor, não. É ao contrário. Está todo mundo fora, vasos de desonra, e então tem que se apartar deles. Por que isso acontece? Porque no primeiro aspecto, em que a casa de Deus é o povo de Deus ali, isso não quer dizer que é a Assembleia. Eu não posso dizer que a Assembleia, onde nós reunimos ao nome do Senhor, aqueles 2 ou 3, esses são o corpo de Cristo, nem posso dizer que é a casa de Deus. Não é a mesma coisa. A casa de Deus não é a mesma coisa que o corpo de Cristo, né? A casa de Deus é o povo de Deus aqui na Terra. Na grande casa, nós temos o povo de Deus, que é o que entrou pela fé em Cristo Jesus, sendo selado com o Espírito Santo, mas tem os professos no meio. Isso eu repito várias vezes, porque nós sabemos que vira e mexe, a gente vê gente confundindo essas duas coisas. Por exemplo, algum problema surge numa assembleia, um irmão é visto que houve uma falha, ele caiu num erro sério, e há necessidade de disciplina. E ele é disciplinado e colocado fora de comunhão. Quantas e quantas vezes isso aconteceu de a gente anunciar à Assembleia que houve um problema e a Assembleia, então, liga a decisão de colocar ele fora e muitos ficam com dó da pessoa e falam, mas espera um pouco, como é que pode tirar do corpo de Cristo? Não, a disciplina, o Paulo não falou para tirar esse malfeitor de 1 Coríntios 5 fora do corpo, ou para excomungar ele, no sentido de ele perdeu a salvação, ele não vai ser salvo, eu vou mandar ele para o inferno. A expressão entregue a Satanás é para que, já que ele não quer se submeter ao senhorio de Cristo, se entrega lá que ele vai agora ter que se submeter, ele vai ter que tratar diretamente com o problema que é a própria carne, o mundo e Satanás, que são os inimigos.
mas é um sentido de disciplina e para a Assembleia se limpar desse mal. Por quê? Porque na Assembleia a santidade de Deus é que cabe. Então, todas essas coisas a serem tratadas, que ele vai falar na 1ª e 2ª Timóteo, mas na primeira nós temos que ter o foco. Existe essa diferença entre os verdadeiros e os professos no meio, que é a grande casa que nós estamos hoje, por falha do homem. Como eu estava dizendo, por que ocorreu essa falha? Porque no aspecto da casa de Deus, que Deus é o que edifica, nós somos vistos como pedras vivas, ou a casa espiritual de Deus, e nós somos, conforme somos salvos, somos colocados nesse edifício como pedras vivas, e essa estrutura ainda não está completa, ela está se completando. Conforme vai passando o tempo, mais e mais vão se acrescentando a essa casa de Deus, que é o seu povo. Então, está a igreja sendo edificada, e no final, né, porque nós vemos que a igreja de Deus, que é a casa de Deus, fala que é a igreja, os verdadeiros, nesse aspecto, e aguardando até no arrebatamento. No arrebatamento, então, os que estão mortos vão ressuscitar e os que estão vivos vão ser transformados, e aí, então, vai haver a construção completa. Já está completo o edifício, ele leva todo mundo daqui. O segundo aspecto não depende só de Deus, depende do homem, porque ela diz respeito à edificação, cada um edificando. Uns edificam com material bom, outros com material mau, ruim, não é bom. Ora, se há diferenças de edificação, alguns vão se desviar da verdade, porque o que ele está edificando não tem base, é um material ruim que ele está usando, palha, ou madeira ou palha, que não passa pelo fogo do juízo de Deus, do juízo governamental de Deus, não é juízo condenatório, entendam bem isso, tá? Então, esses que na grande casa estão edificando com coisas perecíveis, coisas que são consumidas por fogo, nós temos que se apartar deles. Então, essa grande casa depende do homem, por isso que ela está em ruína. E é o que se tornou a grande casa por causa disso. Não é porque Deus falhou no seu propósito de edificar a sua igreja. Ela continua, e o que ele falou enquanto estava aqui, naquela revelação, pela primeira vez ele fala de igreja, edificarei, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e ele fala mais uma coisa na frente. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não prevalece mesmo. Porque aqueles que são verdadeiros não tem jeito de sair dessa posição. Uma vez salvo, sempre salvo. E aquele que é verdadeiramente cristão, aquele que crê em Jesus como seu Salvador e tem o Espírito Santo, não é que vai clamar para receber, ou que ele vai depender de fazer alguma obra ou de perseverar para ter. É pela fé que você recebe o Espírito Santo. Crê em Jesus Cristo e é salvo. Para sempre. Mas aqueles que só professam, mas não têm essa fé, não se apropriaram da obra de Cristo para si, eles são propensos a querer edificar com coisas que não são tão boas assim, né? E a obra dele vai ser, se é um verdadeiro e está edificando com coisas erradas, ele vai sofrer a perda, né? Não diz respeito à vida. Porém, no meio tem os falsos, por causa disso, por causa dessa falha do homem que aconteceu isso. Um dos períodos mais sombrios da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado pela BBC a fazer uma série de palestras pelo rádio, com o intuito de explicar a fé cristã de forma simples e clara. Mais tarde, ajustado pelo próprio Lewis, esse material daria origem a Cristianismo Puro e Simples, um grande clássico da literatura. Na obra mais popular e acessível de seu legado, Lewis apresenta os principais elementos da cosmovisão cristã, gradativamente conduzindo o leitor a temas mais profundos e complexos, provocando reflexão e debate. Adquira seu exemplar agora clicando no link que está na descrição do vídeo.